Vocês encontraram Romanos capítulo 5, versículo 1? Eu vou ler igual. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Glória a Deus. Paulo no capítulo 5 de Romanos, ele começa a descortinar o que ele começou lá no capítulo 1, falando de quem Deus é, o relacionamento que Deus tem com os homens que estão debaixo de uma condição de pecadores intransponível. Essa relação de Deus com o homem, com o pecado, a presença de Jesus e o papel de Jesus nesse perdão vem sido revelado. Como eu disse no domingo passado, Paulo se esforçou para fazer a gente entender a nossa condição de pecadores. Paulo fez força, ele foi fundo, ele machucou, ele tocou na ferida, ele falou sobre a ira de Deus, um assunto que hoje ele é incomum, não se ouve falar mais da ira de Deus, só do amor. Mas a verdade é que Paulo revela que existe um Deus irado, 1,18, e a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e injustiça dos homens que trocaram a verdade de Deus pela injustiça. Existe uma ira. No 5, Paulo fala sobre a justificação pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, como eu já falei outros dias atrás, a palavra justificados, remidos, ela tem um sentido de encobrir o pecado que nós estamos. O pecado que é natural de todos nós, a condição de pecado que todos nós recebemos, uma marca que todos nós recebemos. Esse encobrir de Jesus, o encobrir de Jesus sobre o indivíduo pecador, isso faz com que ele, mesmo tendo pecado, como todos têm, ele pode ser enxergado por Deus com misericórdia, com amizade, com amor e não com ira, como Deus se manifestou e manifestou a sua ira até então. Os justificados, ele é encobrir, mas não é um encobrir através das nossas atitudes, não são os nossos atos de justiça que nos fazem ser aceitos por Deus. Deus não nos aceita por causa das nossas boas obras. Não é o nosso tempo de oração, não é o nosso culto, os cultos que nós fazemos, não é as coisas religiosas que apresentamos para o Senhor que nos livram do pecado. Não é. É a fé, é somente a fé, somente crendo em Jesus, na pessoa de quem Ele realmente é. É entender quem Jesus é na profundidade da essência, entender quem Ele é e o que Ele fez por nós. Quando nós cremos em Jesus no todo, não Jesus ídolo, não Jesus a quem nós acendemos uma vela, não Jesus em quem nós apresentamos uma reza, não Jesus para quem nós apresentamos uma vida santa, uma vida de oração. Então logo como nós apresentamos uma vida santa, uma vida reta, uma vida de oração, então Ele nos aceita.
Não é esse Jesus que eu pago promessa, não é esse Jesus que eu pago alguma coisa para Ele me receber, não é esse Jesus, não é essa fé, a fé não é nesse Jesus que nós devemos ter, a fé nós devemos ter no Jesus que nos encobriu do nosso pecado, ou seja, não havia possibilidade de com as nossas próprias atitudes, nós nos livrarmos dessa condição, não tinha como, impossível. Ah, pastor, mas eu sou um bom samaritano, eu faço bem para todo mundo, eu ajudo todas as pessoas, eu tenho para mim uma lista diária de boas atitudes, de boas ações, e eu mesmo tenho uma caixa de estrelinhas douradas no meu carro ou na minha bolsa, e toda vez que eu faço uma boa ação eu boto uma estrelinha na testa, e isso aí me dá a garantia de não ter pecado. Não, não é isso, impossível. Essas coisas, não é isso que nos relaciona com Jesus. Jesus não é alguém que nós devemos fazer coisas para Ele nos aceitar. Jesus não é alguém que nos olha, nos avalia todos os dias e a partir do nosso comportamento nos aceita ou nos rejeita. Não é isso. Deus não é isso. Nós não temos como conquistar Deus. Nós não temos como impressionar Deus. Nós não temos como agradar Deus sendo nós mesmos. A única coisa, a única forma de nós nos livrarmos dessa condição, dessa marca do pecado, a única forma de Deus nos olhar e não ter ira contra nós, é se Jesus estiver nos encobrindo, é se Jesus estiver nos perdoando, é se nós estivermos embaixo de Jesus. É só desse jeito que nós somos justificados. Nós não somos justificados pelos bons homens e mulheres que somos, nós não somos justificados pela ausência de pecado que achamos que temos, nós não somos justificados pela quantidade de Bíblia que nós lemos, nós não somos justificados pela quantidade de oração que fazemos, nós não somos justificados pelo número de jejum que fazemos, nós não somos justificados por quem nós somos justificados porque em quem se cremos em Jesus do jeito que Ele é. Assim nós somos justificados, pela fé. A fé que faz a gente crer que, em primeiro lugar, nós somos pecadores. Em segundo lugar, não temos condições de ganhar esse perdão ou de conquistar esse perdão. Então, sendo pecador, não tendo condição de conquistar esse perdão, nós cremos que um Jesus, o Jesus, Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, para morrendo, e em morrendo, Ele nos cobre com o seu sangue, dando para nós a possibilidade de vivermos sem pecado, ou sem a ira de Deus sobre nós. Isso é a justificação pela fé. Não é o como nós aprendemos, ou como fomos instruídos, que nós ganhamos a aprovação de Deus através das nossas obras. Nós ganhamos a aprovação de Deus só e unicamente através de Jesus, o Redentor, o Jesus que nos encobre, o Jesus que nos perdoa. O resultado disso e o sinal disso, de que nós entendemos e cremos nisso, é que são as boas obras. As boas obras, as boas atitudes, o bom comportamento, a leitura da palavra, a quantidade de oração, a quantidade de jejum, a quantidade de vida com Deus é que revela. Isso revela se nós realmente cremos em Deus ou não. É ao contrário. Então, quando nós estamos em um processo constante de mudança de vida, de mudança de comportamento, muito embora às vezes nós tenhamos dificuldade de mudar em áreas da nossa vida, não é a questão de se já mudamos ou não, é o como nós nos enxergamos naquilo que ainda não foi transformado em nós. É a pregação de Jesus, é o entendimento do que Jesus pregou. Você sabe qual é a pregação de Jesus? O que Jesus pregou quando Ele começou a pregar depois de 30 anos? Com 30 anos Ele começou o seu ministério, que durou 3 anos e meio, e depois Ele foi para a cruz. Você sabe o que Jesus pregou? Sabe ou não? Só uma palavra. Era a temática da pregação de Jesus: arrependei-vos. 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 Se arrependam de quem vocês são. Se arrependam do estado que vocês vivem. Se arrependam das obras que vocês têm. Essa ação de arrependimento
só existe quando nós enxergamos quem somos. Quem é que vai se arrepender de um pecado que não sabe que cometeu? Quem é que vai se arrepender de uma coisa que ele acha que não errou? Como? Os homens vivem hoje no mundo, as pessoas vivem hoje no mundo como se não tivessem pecado. Trocaram a verdade de Deus pela injustiça. Hoje no mundo fazer a coisa errada é o certo, porque ninguém se enxerga como pecador, infelizmente. Nem crente e nem não crente. Ninguém se enxerga na sua realidade como alguém que é um pecador. Então por que eu vou ter que me arrepender de uma coisa que eu não sei, não estou nem aí? Não faço questão de saber se eu sou pecador ou não. Por isso que Jesus vem dizendo, por que Jesus vem pregando para que a gente se arrependa? Ele já vem anunciando, vocês são tudo pecador, e vocês estão indo para o buraco, arrependam-se, acorde da situação que vocês vivem, porque quando a gente se arrepende de quem a gente é, então a gente começa a experimentar a graça de Jesus, porque o que nos permite chegar perto de Deus não é a ausência de pecado. O que permite a gente chegar perto de Deus é a presença de arrependimento. Cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu momento. As pessoas têm tempo diferente, as pessoas têm processos diferentes do entendimento disso. O importante não é o processo, o quanto vai demorar o processo. O importante é que todos os dias nós olhemos para dentro de nós e reconheçamos que somos pecadores. Então todo dia eu levanto de manhã e digo, Jesus, Deus, eu me arrependo de quem eu sou. Eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Eu tenho falhas, tem misericórdia de mim. E eu me levanto debaixo dessa graça de Deus, e entendendo o pecado que me foi perdoado, e o preço que foi pago por isso, eu começo a enxergar Jesus como Ele é. Como eu falei agora, domingo, eu acho que retrasado. Aquela dívida impagável, que nós não podíamos pagar, e só conseguimos o perdão dela, porque Jesus chegou na hora H e nos perdoou. Só por causa disso. Então quando a gente começa a enxergar e ter fé em Jesus, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu começo a ter fé em Jesus, e a minha fé me faz enxergar Jesus como Ele é, então daí sim, eu começo a me relacionar com Ele do jeito certo, do jeito que deve haver esse relacionamento, que é um relacionamento de íntima e de profunda gratidão, porque Ele perdoou, Ele encobriu os nossos pecados, e Ele nos trouxe paz com Deus. Isso não tira de nós o dever e a identificação de nós lutarmos para ter uma vida transformada. Existe uma doutrina por aí espalhada em tudo quanto é lugar hoje, igrejas principalmente, onde não tem problema viver uma vida de qualquer jeito. Não tem problema casar, separar, ter relações sexuais antes do casamento, ficar com qualquer um, roubar um pouquinho, fazer uma coisa qualquer, não tem mais problema. Eu sei de igrejas onde as pessoas não querem mais tratar o pecado das pessoas, não querem mais olhar para elas e dizer, tu é um pecador, tem que mudar de vida. Não, deixa assim do jeito que está tudo certo. Não mexe nisso aí. Não mexe nisso aí. Mas se é nisso que tem que mexer, se é justamente, e não é naquilo que apenas que aparece, é em todos nós, em mim, em todos nós, o que tem que ser mexido é na nossa condição de pecador, é a base do receber da graça, a base do arrependimento, é olhar para mim e ver que eu sou pecador. A base do arrependimento é o entendimento claro do meu pecado. Então quando eu me enxergo pecador, quando eu me vejo em pecado, sem condição de estar perto de Deus, eu começo a entender a graça e o perdão de Jesus. É o que Paulo está dizendo, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A condição de graça é uma condição firme. A condição
do perdão de Deus através de Jesus é uma condição firme. Jesus não é, isso vai mudar a sua vida. Jesus não é a gente que estende a mão do perdão, mas se a pessoa faz alguma coisa, a gente tira na mesma hora. Nós somos assim. Nós perdoamos, mas a gente diz o quê? A gente está perdoado, mas olha, não faz de novo. Se fizer de novo, nunca mais tu tem perdão. Nós somos assim. A nossa condição de perdão, a nossa condição de misericórdia, ela não é firme. A de Deus não. A condição de misericórdia, de perdão de Deus, é uma condição firme. Quando Ele libera sobre nós o perdão, Ele nunca mais retira o perdão. Ou seja, todas as vezes que houver arrependimento, sempre haverá perdão. Enquanto houver em nós arrependimento, sempre haverá perdão. Então você nunca pode dar as costas para o Senhor. Por causa do seu pecado, dos seus erros e das suas falhas, você não pode dar as costas para Deus. É o contrário. Quando você identifica o seu pecado, então aí mesmo que você deve ir humildemente, arrependido aos pés do Senhor. Esse entendimento de quem é Jesus define o relacionamento que a gente tem com Ele. O entendimento da graça de Jesus do jeito certo muda esse tratamento que a gente tem quando a gente erra, tropeça, falha e peca. E o pecado, ele cheira mal, porque tem pecado que não cheira mal. Tem pecado que tem pano quente. Tem pecado que a gente não liga para eles, mas a gente tem, e eles são tão ruins quanto os outros. Esses a gente não liga. Quando o pecado cheira mal, ou quando a gente peca num nível tão profundo, então a maioria das pessoas não consegue nem orar, nem dobrar o joelho e falar com Deus consegue, porque se sente em pecado. Você está com a fé no Jesus errado. A sua fé está no Jesus errado. A sua fé está no Jesus que você faz para conquistar, e não no Jesus que fez por você quando você não tinha nada para dar em troca. Ele não exige nada de você, apenas o seu arrependimento real e verdadeiro. Ele só quer que você enxergue Ele como Ele é, como alguém que encobriu você. E Paulo continua, ele vai explicar isso. Ele vai explicar isso. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, é firme. Como nós temos essa consciência de que a graça é firme, nós estamos firmes nela. Ela não recolhe para nós estamos sempre com ela à nossa disposição, desde que haja arrependimento. Então nós nos gloriamos nessa esperança da glória de Deus, porque agora a gente começa a ter esperança de que a glória de Deus vai se manifestar em nós, vai se manifestar para nós. A glória de Deus um dia será plena. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a presença dele plena. A glória, a palavra glória tem origem no peso da presença de Deus. Quando a presença de Deus chega num lugar, quando chega numa casa, quando chega num ambiente, quando chega numa família, quando chega numa nação, a glória de Deus que encontra você às vezes com a vida toda destruída, encontra você e coloca a sua vida em ordem. A glória de Deus que encontra uma família toda quebrada, e quando encontra a família, coloca tudo no lugar. A glória de Deus que cura as tuas enfermidades, a glória de Deus que te traz alegria no meio da dor, a glória de Deus que nós experimentamos agora em partes, mas um dia a glória de Deus se revelará plena no céu. Nós começamos a ter esperança de ter acesso a essa glória, porque encontramos um Jesus que nos perdoa quando em nós há arrependimento. Não só o 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Depois de ter a consciência de ser justificado, de saber que estamos em paz com Deus, através de Jesus,
Depois que nós entendemos que temos acesso pela fé ao perdão de Deus, e esse perdão é firme, ele não é recolhido, então nós podemos passar por tribulação. Preste atenção, a tribulação, para quem entende isso, ela é completamente diferente para quem não entende. Quem passa por tribulação entendendo o que eu preguei até agora, quem passa por tribulação entendendo o que eu preguei até agora, a tribulação tem um sentido. Para quem não entendeu o que eu preguei agora, a tribulação tem outro sentido. São inúmeras pessoas, Wagner, inúmeras pessoas, que quando passam por tribulação, ficam questionando, onde foi que eu errei? O que eu fiz? O que eu fiz, meu Deus? Que o pneu do carro estourou, o motor quebrou, a casa atrasou, o cartão eu não sabia que tinha gasto, e deu um problema no emprego, fiquei desempregado, o que eu fiz? O que foi que eu fiz agora? Meu Deus, tem misericórdia. Aí vira crente na hora. Aí jejum no outro dia, oração, chama a avó, ora avó, tem misericórdia avó. O diabo se levantou, eu não sei o que eu fiz de errado, Deus esqueceu de mim, Deus deu as costas para mim, alguma coisa eu fiz, eu não sei o que foi que eu fiz. Vocês estão entendendo? É completamente diferente. Aquele que entendeu isso e aquele que não entendeu isso, quando passa pela tribulação, é completamente diferente. A tribulação, quando você não entende isso, só traz para você desgraça, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, enfermidade, separação no casamento, desgraça na família. Quando você não entende isso, a tribulação acaba com você. Agora, quando você entende isso, quando você vive isso, quando vem a tribulação, você consegue se gloriar nela. Como é que você vai... Alguém pergunta, né? Ô pastor, mas como é que se gloria na tribulação? Assim, sabendo isso aí. Quer saber como faz? Aprende isso aqui. Eu estou falando da tua vida, irmão. Eu não estou pregando por pregar. Eu não venho aqui animar auditório. Quem é animador de auditório, e me chama depois, eu te dou uma lista. Tem no Instagram e no YouTube um monte. Quer alguém para alisar o teu ego? Quer alguém para pegar você todo arrebentado de pecado e dizer que você é filhinho de Deus e Deus te ama? E que Jesus é o cordeirinho carente que está clamando pelo seu amor? Tem um monte. Eu passo uma lista para você. Eu não estou comprometido em alisar você. Eu estou comprometido em que quando você entrar na tribulação, você dá glória a Deus. Se gloriar, sabe o que significa se gloriar? Essa palavra mas também nos gloriamos. Sabe o que gloriamos significa? Se gabar. Me diz um, irmão, mas me procura um. Que diz assim, ó, vou contar uma coisa para ti. Te contar um negócio. O que foi? Estou na tribulação. Me diz um, irmão, fala, me mostra um que vai dizer isso para ti. Tu nem sabe o que está acontecendo comigo. O quê? Estou na tribulação. Mas é isso que a palavra está falando. Agora, o que faz uma pessoa passar por uma tribulação e sentir expectativa nela? Alguém aqui trabalha e faz faculdade? Alguém aqui trabalha e faz faculdade? Levanta a mãozinha assim, ó. Levanta de manhã, 6 da manhã, 7, faz café, vai trabalhar. Na hora do almoço estuda porque tem prova. Trabalha de tarde. Quando acaba o período lá do trabalho, vai para a faculdade. Não vai para casa. E assim vai longos 4 anos. Não, 4 não, que só faz 3 cadeiras. 7, 8 anos. 10 anos. Está repreendido. Vai abrir a porta para você, vai apagar todas as cadeiras e vai estudar em nome de Jesus. Aí, o que faz uma pessoa passar por isso e ainda contar vantagem? Botar ainda no bio, lá no troço lá do Instagram, lá, acadêmico de não sei o quê, todo coisado na vida, ainda bota lá com prazer, de que não dorme direito, que dorme pouco, que trabalha e vai direto para a faculdade. Como é que alguém se gaba de uma coisa dessa? Porque sabe o que está no final. Porque tem expectativa de algo bom no final.
Quando Paulo fala que alguém se gloria na tribulação, ele está falando de dois aspectos. O primeiro é a partir daquilo que ele entende que é em Jesus, e em segundo lugar, o que ele vai receber nisso, porque Paulo define aqui, ele deixa claro aqui que a gente se gloria na tribulação, porque a tribulação ela gera perseverança. Então ele sabe que essa tribulação, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Ele sabe, porque ele já entendeu que foi justificado pela fé. Ele já sabe que tem paz com Deus, Deus não está odiando ele. Ele já sabe que teve acesso pela fé à graça e que essa graça é firme. Ele sabe disso. Então, sabendo disso, quando ele entra na tribulação, ele fica feliz porque ele sabe que a tribulação vai produzir nele a perseverança. E essa tribulação que Paulo fala, é uma tribulação quando não há saída, porque irmã, adolescente, esse namorico, jovem, adolescente, esse namorinho sem vergonha que acabou aí de você, isso não é tribulação, rapaz. Ai, eu estou passando por uma tribulação, que fulano sei que... Ah, por favor, se converter, nascer de novo. Fiquei desempregado, pastor. Não é tribulação, não é tribulação. Dá um jeito, vai no atacadão, compra açaí, bota para vender que vende. Churrasquinho, vende que é uma maravilha, ainda mais com os molhos aquele tudo. Vende, sempre tem, eu já falei isso aqui esses dias. Sempre tem alguém que não quer fazer aquilo que é difícil ou chato de fazer, e está louco para pagar alguém para fazer no lugar dele, como cortar grama da casa. Está sempre alguém com 50 guardado para não cortar o meio metro de grama na casa. Tem, isso não é tribulação. Tribulação é quando não tem saída. Tribulação é quando não há saída. Tribulação é quando todo mundo dá as costas, isso é tribulação. Tribulação é quando não tem um ombro para chorar. Tribulação é quando todo mundo dá as costas, isso é tribulação, é quando não há saída. E quando não há saída, é só isso que produz em nós a perseverança. E essa perseverança produzida pela tribulação, ela vai gerar em nós um caráter aprovado. Inclusive para você que acha que é uma coisa e não é. Está cheio de pessoas que acham que são algo e não são. Está cheio de pessoas que você acha que é uma coisa e não é aquela coisa. Está cheio de amigos que só são teus amigos porque tem sorriso para dar. O dia que as lágrimas vier, você vai perder os amigos. Porque a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança identifica, traz às claras um caráter aprovado. Quer saber quem você é de verdade? Passa pela prova e fica firme, no final a gente vê quem você é. Quer saber se você tem um caráter? Quer saber, irmão, casado, se você tem um caráter? Deixa o casamento ficar ruim. Deixa a mulher adoecer. Deixa o marido ter um problema. E aí a gente vai ver se o caráter é aprovado ou reprovado. É isso que produz. O caráter aprovado, ele vem do teste da perseverança. A perseverança testa as motivações. A perseverança testa as motivações. Você faz as coisas por quê? Você tem comunhão com Deus por quê? Como você se comportaria? Como você se comportaria se viesse um deserto na sua vida com Deus? Isso testa o seu caráter. E o caráter aprovado produz esperança. Porque agora você sabe quem você é. Você sabe quem Deus é, você sabe o que Ele fez por você, e agora você cria em nós, isso gera em nós esperança. Quem não quer ter esperança? Todo mundo quer ter esperança, irmão. Todo mundo anda em busca de esperança, mas todo mundo também acha que esperança vem através de um programa como Criança Lá Esperança. Ou você acha, na verdade todos nós, a maioria de nós acha que a esperança vem de graça, que a esperança vem ao natural. Não vem ao natural, a esperança não vem ao natural. O que vem ao natural são palavras de motivação.
As pessoas vêm, motivam a gente, botam a gente para cima, vai dar certo, tu vai conquistar. Essa pessoa vai embora e só fica nós e a realidade. A esperança que vem de dentro de nós, ela só é produzida através dessas coisas, da tribulação. Passa pela tribulação, fica firme na tribulação. Quando você fica firme na tribulação, o seu caráter é aprovado. Então você olha para você e diz assim: eu sou isso aqui mesmo. E quando você sabe quem você é e quem Deus é, então você começa a ter esperança das coisas que te esperam. Você começa a saber para onde você vai. Quando você tem esperança, você começa a ter propósito. E aquele que tem propósito, nada para ele. Vou falar uma coisa para você, irmão: ninguém para quem tem propósito. Ninguém para quem tem propósito. E só tem propósito aquele que passou por muitas coisas. Pega um jovem, um adolescente e vê como é que é a postura dele em relação à vida. Pega agora um homem ou uma mulher que passou por tribulação, que ficou firme, e vê como ele é e como ele enxerga a vida. Hein? No trabalho, nas coisas da vida, nas experiências da vida. Pega alguém que passou por tribulação e vê como ele se comporta, como ela se comporta. Você sabe por que muitas nações têm sucesso e outras não? Existe um estudo que mostra que as nações que passaram por guerras têm probabilidade de maior sucesso do que quem não passou por guerra, porque a tribulação, ela nos dá esperança, ela nos conduz até a esperança. E o 5 diz: e a esperança não nos decepciona. Essa esperança aqui, essa esperança não decepciona. Está cheio de gente decepcionado porque criou esperança em coisas que não aconteceram. Está cheio de pessoas decepcionadas da vida, frustradas, em estado deplorável e emocional, porque criou expectativa em coisas que não aconteceram, porque criou expectativa e esperança nos outros, porque criou expectativa e esperança na circunstância, porque criou expectativa e esperança no governo, e não criou expectativa e esperança pela sua experiência nas provas da vida. Ficou firme na provação, foi denunciado o seu caráter, e o seu caráter foi aprovado, e agora ele tem esperança a partir de quem Deus é e quem ele é em Deus. Quando a gente souber quem Deus é e souber quem nós somos em Deus, nós teremos esperança mesmo no meio da tempestade. É para isso que Deus fez a gente. Nós temos que ser um farol nesse mundo. E não um farol, não é um farol de bons moços e boas moças. Isso é consequência de quem creu no Senhor. Não, é um farol de quem tem esperança. Tem esperança. É esse farol que brilhou em homens e mulheres que foram colocados em fogueiras para ser mortos por causa do Evangelho. E esse farol brilhou. Foi esse farol que fez Jesus ir para a cruz do Calvário, e lá do alto da cruz olhar para os seus perseguidores e dizer ao Pai: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Porque a esperança de Jesus não estava presa nas pessoas e nem nas circunstâncias. A esperança de Jesus estava agarrada em quem Ele era e quem o Pai era. Glória a Deus. Quando a gente souber quem a gente é e quem o Pai é em nós, então nós poderemos passar até mesmo pela cruz, e nem mesmo a cruz enfraquecerá a nossa esperança. Nada enfraquecerá a nossa esperança quando ela for colocada e depositada no Senhor. E em quem nós somos nele, ninguém nos parará. O 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos no dia da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Não tem esperança maior do que essa, em ter a convicção de que nós fomos reconciliados com Deus. Você entendeu o que a palavra disse? A
Paulo está dizendo que quando nós éramos pecadores, sem nós termos oferecido nada a Deus para trocar com Ele, Ele pegou a gente sem ter nada para dar e perdoou os nossos pecados. Foi isso que Jesus fez quando veio na cruz. Nós não demos nada a Jesus. Nós não compramos o que Jesus fez na cruz. Nós não demos nada a Deus. Que Deus olhasse para nós e dissesse assim: legal, eu vou fazer agora. Vocês fizeram isso? Então eu vou fazer isso por vocês. Vocês foram bem legais. Esse ano todo vocês não falaram palavrão. Esse ano todo vocês não xingaram ninguém, ofenderam ninguém. Vocês são perfeitos. Agora por causa... Não, ninguém fez nada. Nós éramos pecadores e sendo pecadores, Ele veio e ofereceu o seu Filho na cruz para perdão da gente. Agora que nós somos reconciliados, você acha mesmo que alguma coisa nos afasta de Deus? Nada. Agora, a minha pergunta para a gente concluir: por que a gente anda longe dele? Por que a nossa vida é afastada do Senhor, quando nós sabemos que nós somos amigos dele? Por que nós ainda nos relacionamos com Deus como se nós fôssemos comprar alguma coisa com as nossas atitudes? Como nós ainda nos afastamos de Deus quando nós erramos? Por que nós não corremos em direção a Ele todos os dias? Por que nós não vamos ao Senhor? Por que nós não vivemos mais perto dEle? Por que as pessoas vivem tão longe de Deus? Se nós temos essa esperança de que o dia, quando a ira de Deus se voltar contra nós, e eu quero que você entenda uma coisa: ou nós acreditamos na Bíblia, ou nós vamos embora para casa ver o Fantástico. Ou nós acreditamos na Bíblia, ou vamos para casa ver o resultado das eleições. Está repreendido todo mal, Senhor. Por quê? Ou nós cremos na Bíblia, ou não funciona mais nada, Tiago. E a Bíblia fala que Deus está irado contra o pecador e contra o pecado. E a ira de Deus está manifestada contra todo o pecado e injustiça dos homens. Essa palavra desfaz toda a falácia de que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Está quebrada a falácia. Não, o pecador, enquanto não se arrepender, Deus está odiando ele junto com o pecado dele. E essa ira vai ser executada sobre todos. Nós não estamos mais debaixo dessa ira. Nós estamos livres dessa ira. Essa ira de Deus não nos alcança mais, não nos toca mais. Porque quando nós não tínhamos nada para dar em troca, Ele tirou a gente dessa escravidão, da morte, do pecado e da ira dele. Quando nós não tínhamos nada para oferecer em troca, Ele ofereceu o seu Filho. E agora que Ele ofereceu o seu Filho e nós fomos perdoados, quanto mais agora nós não seremos livres da ira dele. Não apenas livres da ira, mas aproximados dele através da paz que foi conquistada com Deus. É o que o Paulo falou no início do capítulo: sendo pois justificados, temos então paz com Deus. Você é arrependido do seu pecado? Então tenha paz com Deus. Vamos ficar em pé.